Durante muito tempo, os planetas do Sistema Solar eram apenas luzes distantes no céu. Mal sabíamos como eles eram por dentro, por fora, ou mesmo se tinham algo em comum com a Terra. Eram apenas nomes nos livros e pontos no telescópio. Mas tudo mudou quando começamos a visitar esses mundos com nossas próprias máquinas. Sondas construídas aqui, no nosso planeta, cruzaram milhões, e às vezes bilhões, de quilômetros para nos mostrar pela primeira vez como é realmente a vizinhança cósmica onde vivemos. Essas missões carregaram mais do que instrumentos científicos. Levaram junto nossa curiosidade, nossa sede por respostas e voltaram com algo precioso, imagens reais. Fotografias de outros mundos, tiradas ali, no momento exato em que o Sol iluminava uma cratera, uma montanha de gelo, um mar de metano, uma nuvem tóxica ou um campo de dunas alienígenas. Cada imagem recebida na Terra é uma janela aberta. Uma chance de ver com nossos próprios olhos lugares onde nenhum ser humano jamais pisou, mas onde nossas máquinas já deixaram suas marcas. E é aí que tudo muda. Esses registros transformam o que antes era apenas imaginação em realidade. Elas nos mostram que o Sistema Solar é muito mais variado e fascinante do que imaginávamos. Planetas que fervem de um lado e congelam do outro. Luas que escondem oceanos inteiros sob uma casca de gelo. Regiões tão parecidas com a Terra que parecem familiares, e outras tão estranhas que parecem saídas de um sonho. Neste documentário, vamos olhar com calma para algumas dessas imagens. Porque elas não são apenas bonitas. Elas contam histórias. Histórias de mundos extremos, de desafios tecnológicos, de descobertas inesperadas. Histórias que começaram com o clique de uma câmera a milhões de quilômetros daqui. E para começar nossa jornada, vamos até o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Aqui acompanhamos de perto a sonda Bepi-Colombo em sua aproximação mais ousada até agora, revelando detalhes impressionantes da superfície desse mundo escaldante, incluindo imagens inéditas de crateras gigantes e regiões jamais vistas antes. Seguindo viagem, mergulhamos nas nuvens densas e corrosivas de Vênus, o planeta mais inóspito do Sistema Solar. Veremos como sondas soviéticas e missões posteriores desafiaram o impossível para nos mostrar, com imagens reais, como é estar na superfície de um verdadeiro inferno. De lá, cruzamos o Sistema Solar até chegar a Titã, a maior lua de Saturno. Esse mundo gelado e alaranjado é o único do tipo com uma atmosfera densa e lagos de metano líquido. E graças à sonda Huygens, pudemos não só sobrevoar sua paisagem alienígena, mas também pousar e ver sua superfície bem de perto. E para encerrar nossa jornada, iremos até a Europa, a enigmática lua de Júpiter que esconde um oceano subterrâneo com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagens da sonda Galileu e análises recentes do telescópio James Webb mostram que esse pode ser o lugar mais promissor para encontrarmos vida fora da Terra. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa jornada, onde utilizaremos os olhos dos objetos mais complexos criados pela humanidade. Mercúrio, um mundo completamente extremo. Toda a dinâmica bizarra que acontece aqui é por conta da sua proximidade com o Sol, que é de aproximadamente 52 milhões de quilômetros. Se estivéssemos agora mesmo na superfície desse planeta, teríamos duas opções não tão agradáveis. De um lado do planeta, um calor escaldante, com temperaturas que chegam a 420 graus Celsius. Do outro, um clima incrivelmente frio com temperaturas que chegam a 173 graus abaixo de zero,
condições impossíveis para qualquer forma de vida que conhecemos. Apesar de não ser nosso vizinho, Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra. É isso mesmo, nada de Vênus ou Marte. Em média, Mercúrio fica mais próximo da Terra do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Mas mesmo com essa proximidade, enviar uma missão para estudar Mercúrio não é uma tarefa fácil. Isso por conta de diversos fatores, como a gravidade baixa, proximidade com o Sol e etc. E as agências espaciais europeia e japonesa estão sentindo todas essas dificuldades na pele com a Bepi-Colombo, uma incrível sonda lançada em 2018 que promete nos ajudar a desvendar alguns dos mistérios do planeta mais próximo do Sol e que recentemente fez manobras para acertar sua trajetória ao redor de Mercúrio. E claro, a sonda aproveitou a oportunidade para tirar algumas fotos. Há pouco tempo, a sonda Bepi-Colombo fez sua sexta e última passagem, antes de entrar em uma órbita estável ao redor de Mercúrio, prevista para novembro de 2026. Mas não falaremos desse sobrevoo em especial, e sim da quarta aproximação, a mais incrível de todas, realizada pela sonda em setembro de 2024, essa que produziu imagens de tirar o fôlego desse mundo escaldante. Além disso, essa foi a primeira vez que recebíamos imagens do Polo Sul de Mercúrio pela sonda. Durante essa passagem, a Bepi se aproximou do planeta pelo lado noturno, a parte escura do planeta, com o Sol iluminando gradualmente a paisagem cheia de crateras enquanto a nave passava a toda velocidade. No ponto mais próximo, a Bepi-Colombo estava a apenas 165 quilômetros acima da superfície de Mercúrio. O sobrevoo mais próximo realizado pela sonda entre todas as aproximações. O que nos proporcionou uma visão incrivelmente detalhada de seu terreno acidentado. Essas imagens não são apenas visualmente impressionantes, mas também são essenciais para ajudar os cientistas a entender melhor a geologia e a evolução de Mercúrio. Apenas 4 minutos após sua maior aproximação, em 4 de setembro de 2024, a Bepi-Colombo foi presenteada com uma visão de arrepiar, uma enorme bacia com anel de pico. E esse tipo de cratera de impacto tem uma característica peculiar, um anel de terreno elevado ao redor da depressão central, em vez de apenas um pico central. Esses anéis são formados por diferentes processos, e os anéis internos podem não ter a mesma origem dos externos. As crateras com anel de pico em Mercúrio, formadas pela força colossal de impactos de asteroides ou cometas, variam de 128 a 330 quilômetros de diâmetro. O que torna essas bacias fascinantes é o anel de pico que se ergue do chão plano, o que lhes dá esse nome curioso. Essa cratera, em particular, foi batizada de Vivaldi, em homenagem ao compositor italiano Antonio Vivaldi. Com mais de 200 quilômetros de diâmetro, a paisagem da cratera ganhou vida sob a visão da Bepi-Colombo. E como a sonda a viu perto da linha do amanhecer, as sombras realçaram ainda mais sua topografia. Uma característica marcante da Vivaldi é uma interrupção no anel de pico, onde fluxos de lava relativamente recentes mudaram a antiga forma da bacia. Apenas alguns minutos depois, outra impressionante bacia com anel de pico entrou no campo de visão da Bepi-Colombo, desta vez com 150 quilômetros de largura. As bacias com anel de picos em Mercúrio são intrigantes porque grande parte de sua formação ainda é um mistério. Os cientistas acreditam que os anéis de picos são criados por um processo de rebote durante o impacto, mas não se sabe a profundidade original do material que foi levantado. As imagens capturadas durante essa passagem são algumas das mais detalhadas da Bepi-Colombo, tiradas em sua maior aproximação, com a superfície de Mercúrio contrastando com a iluminação do Sol. Cada cratera conta uma parte da história turbulenta de Mercúrio, marcada por 4,6 bilhões de anos, servindo como saco de pancadas para asteroides e cometas. É importante lembrar que essas imagens incríveis são um bônus. As câmeras da Bepi-Colombo
não foram projetadas para capturar Mercúrio, mas para monitorar a própria espaçonave, especialmente durante a fase crítica logo após o lançamento. Essas câmeras tiram fotos em preto e branco com uma resolução de 1024 por 1024 pixels. Embora impressionantes, o verdadeiro show ainda está por vir. A câmera científica principal da Bepi Colombo, atualmente protegida, deverá entregar imagens de alta resolução quando a nave entrar em órbita, oferecendo uma visão ainda mais detalhada da misteriosa superfície de Mercúrio. A Bepi Colombo foi lançada em 2018 e deve conseguir uma órbita estável em Mercúrio por volta de novembro de 2026. Esse longo trajeto costuma levantar uma pergunta comum. Por que demora tanto para chegar a Mercúrio, quando uma espaçonave como a Cassini chegou a Saturno, que fica a bilhões de quilômetros da Terra, no mesmo período de tempo? Apesar de ser em média o planeta mais próximo da Terra, não é nada fácil alcançar esse planeta. Existem 3 desafios em especial que tornam complicado chegar a Mercúrio. Primeiro, há a questão da alta velocidade inicial. Quando a Bepi Colombo foi lançada da Terra, ela levou um chute gravitacional do nosso planeta, o que lhe deu muita velocidade. No entanto, para ser capturada pela gravidade mais fraca de Mercúrio, a sonda precisa desacelerar significativamente, o que exige várias manobras complexas e passagens rasantes. O segundo desafio é a gravidade do Sol. Como Mercúrio orbita nossa estrela tão de perto, a Bepi Colombo está constantemente sendo puxada em direção ao Sol, exigindo ainda mais ajustes para evitar ser sugada por ele. Voar direto até Mercúrio exigiria uma quantidade inviável de combustível para desacelerar o suficiente e evitar cair no Sol. E por último, mas não menos importante, há o fator calor. Conforme a Bepi Colombo se aproxima do Sol, ela precisa suportar temperaturas extremas, então sistemas avançados de blindagem e resfriamento são essenciais para proteger os instrumentos delicados da espaçonave, tornando a jornada ainda mais complicada. A trajetória da Bepi Colombo até Mercúrio já contou com várias passagens significativas, cada uma desempenhando um papel crucial em ajustar sua velocidade e direção. O sobrevoo na Terra, em 10 de abril de 2020, foi o primeiro marco importante da missão, redirecionando a sonda para a parte interna do Sistema Solar e servindo como preparação para os sobrevoos em Vênus que viriam a seguir. Durante o sobrevoo na Terra, a Bepi Colombo passou a apenas 19.300 quilômetros do nosso planeta, reduzindo sua velocidade em aproximadamente 4 km por segundo em relação ao Sol. Essa desaceleração economizou cerca de 450 kg de propelente, uma medida crucial para garantir que a sonda tenha combustível suficiente para sua longa jornada. Em 15 de outubro de 2020, a Bepi Colombo realizou seu primeiro sobrevoo por Vênus para refinar ainda mais sua trajetória rumo a Mercúrio. Essa manobra utilizou a gravidade do planeta nublado para ajustar a velocidade e a direção da espaçonave, permitindo que ela alterasse seu curso de forma eficiente, economizando energia e garantindo que continuasse na rota certa. Agora que a sonda já havia passado por Vênus e acertado sua trajetória, vamos em direção a Mercúrio, certo? Errado. Para refinar ainda mais a trajetória e garantir que a sonda chegue da maneira correta ao destino, um novo e importante sobrevoo em Vênus era necessário. O segundo sobrevoo em Vênus aconteceu em 10 de agosto de 2021 e teve um propósito semelhante, mas desta vez a espaçonave registrou algo único. Ela basicamente escutou o vento solar em Vênus, enquanto passava a apenas 548 quilômetros da superfície do planeta. A Bepi Colombo gravou o som usando seu magnetômetro, oferecendo um raro vislumbre da interação entre o fluxo de partículas carregadas vindas do Sol e a densa atmosfera rica em dióxido de carbono do nosso vizinho planetário.
Esse áudio não é o som real que se ouviria no espaço, mas uma sonificação. Uma conversão dos dados capturados em algo audível para nós meros humanos. Agora sim, vamos em direção ao planeta mais próximo do Sol. O primeiro sobrevoo em Mercúrio ocorreu em 1º de outubro de 2021 e foi um grande marco para a missão. A Bepi-Colombo passou a apenas 200 quilômetros da superfície de Mercúrio, capturando imagens detalhadas e dados valiosos sobre a geologia do planeta. Esse foi o primeiro dos 6 encontros e foi crucial para ajustar a trajetória da espaçonave à medida que ela se aproximava de seu destino final. Em 23 de junho de 2022, a Bepi-Colombo completou seu segundo sobrevoo em Mercúrio, chegando ainda mais perto da órbita do planeta. Durante esse encontro, a espaçonave passou a uma altitude de 193 quilômetros, capturando mais imagens da superfície e reduzindo ainda mais sua velocidade. O terceiro sobrevoo em Mercúrio aconteceu um ano depois, em 19 de junho de 2023, quando a sonda chegou a 236 quilômetros da superfície do planeta. Essas mudanças incrementais na velocidade são fundamentais para garantir que a Bepi-Colombo esteja na posição correta para a inserção orbital quando chegar a Mercúrio, porque caso ela chegue perto demais, existe o risco da colisão com o solo. Após o quarto sobrevoo, foram realizados o quinto e o sexto, em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, respectivamente. Os últimos 2 voos saíram como o planejado, e tudo indica que a trajetória da sonda em direção à órbita estável de Mercúrio está perfeita. Inicialmente, a inserção orbital da Bepi-Colombo estava planejada para dezembro desse ano, 2025. No entanto, em 15 de maio de 2024, a Agência Espacial Europeia relatou um problema técnico durante uma manobra crítica. Uma falha impediu que os propulsores da espaçonave operassem com potência total, afetando o progresso da missão. Em 2 de setembro de 2024, a agência forneceu uma atualização, explicando que uma nova trajetória foi desenvolvida para corrigir o problema. Esse ajuste, causado pela redução da propulsão, acrescentou 11 meses à jornada da espaçonave. Como resultado, a data esperada de chegada a Mercúrio foi adiada de 5 de dezembro de 2025 para novembro de 2026. Esse atraso garante que a Bepi-Colombo possa continuar sua missão com segurança, apesar dos desafios inesperados. A missão está pronta para responder a várias perguntas não resolvidas sobre Mercúrio, um dos planetas menos compreendidos do nosso sistema solar. Um dos grandes mistérios é o seu campo magnético. Embora a Terra e Mercúrio sejam os únicos planetas rochosos com campos magnéticos, o de Mercúrio é bem mais fraco. Entender como Mercúrio mantém sua magnetosfera, apesar de seu pequeno tamanho, pode oferecer insights sobre o magnetismo planetário e a evolução de outros planetas. Outra questão intrigante é a densidade curiosamente alta de Mercúrio. Os cientistas ainda se perguntam como seu núcleo de ferro, que compõe cerca de 85% do seu raio, se formou. A Bepi-Colombo investigará como esse núcleo denso surgiu e se Mercúrio passou por um processo de formação único, oferecendo pistas sobre a formação planetária de maneira geral. A composição da superfície e a história geológica de Mercúrio também permanecem um enigma. A sonda ajudará a desvendar a história de atividade vulcânica, tectônica e as misteriosas cavidades espalhadas por seu solo. Por fim, a Bepi-Colombo estudará a fina exosfera de Mercúrio e como ela interage com o vento solar, proporcionando uma melhor compreensão de como planetas, sem uma atmosfera substancial, se comportam sob a intensa radiação solar. Essas descobertas podem transformar nossa compreensão de Mercúrio e do sistema solar interno, esclarecendo dúvidas que podem nos ajudar a entender não apenas os planetas aqui do sistema solar, mas também exoplanetas em sistemas estelares distantes. E tudo dependerá dessa incrível sonda.
Quando a Bepi Colombo finalmente entrar em uma órbita estável ao redor de Mercúrio e ativar sua câmera principal, vamos ver esse planeta quente como nunca antes. As fotos em alta resolução vão revelar cada detalhe da superfície cheia de crateras, vulcões antigos e mistérios que se escondem há bilhões de anos. Com essas novas imagens, quem sabe quantos segredos vamos descobrir? Uma coisa é certa: o planeta mais perto do Sol vai brilhar, e a Bepi vai registrar tudo com maestria. Em 1982, uma sonda pousava em Vênus, com seus instrumentos trabalhando incansavelmente enquanto corria contra o tempo para reunir o máximo de dados possível a cada segundo. Tudo isso em um ambiente extremamente hostil. Aqui, cada minuto era extremamente importante. Então, após impressionantes 127 minutos, o período mais longo que uma sonda já sobreviveu nesse planeta, o sinal da Venera 13 repentinamente parou, perdido na paisagem implacável de Vênus. Esta missão audaciosa da União Soviética, apesar dos desafios imensos, nos proporcionou um breve, porém esclarecedor, vislumbre de um mundo que tem intrigado e desafiado a nossa compreensão por séculos. Foi graças às missões enviadas ao planeta nublado, em especial as missões Venera, que conseguimos compreender muito dos fenômenos complicados de Vênus. E não só isso. Essa missão também foi capaz de tirar fotos na superfície venusiana. Essa foi a primeira vez que a humanidade via a superfície de outro mundo. Vênus pode ser considerado um planeta irmão da Terra, similar em tamanho, mas coberto por nuvens de ácido sulfúrico que denunciam um mundo volátil escondido abaixo. Enquanto Marte, Mercúrio e até mesmo o distante Plutão se revelaram para as sondas espaciais, Vênus permanece como o menos explorado de nossos vizinhos planetários. E isso não foi por falta de tentativas, acredite, mas sim pelas dificuldades impostas pelo próprio planeta. Vênus hospeda pressões atmosféricas esmagadoras, temperaturas abrasadoras, que poderiam derreter chumbo e céus eternamente cobertos por densas nuvens, envolvendo o planeta e não permitindo que nenhum simples raio de sol toque a superfície. Essa combinação cria um planeta tão hostil que destruiu cada sonda enviada para explorar sua superfície, com algumas durando pouquíssimos minutos antes de sucumbirem à fúria do planeta. O maior problema com Vênus é sua espessa atmosfera. Ao contrário de Marte e Mercúrio, não podemos simplesmente tirar fotos da paisagem venusiana de cima. As nuvens obstruem nossa visão. Por isso, o estudo desse planeta curioso, sem dúvida, foi um dos maiores desafios da engenharia humana e da exploração espacial. A jornada para explorar Vênus começou nos anos 60. No entanto, muitas dessas missões enfrentaram contratempos e problemas técnicos antes mesmo de sair da órbita baixa da Terra. Após o fracasso de 3 missões soviéticas e uma missão americana, finalmente, em 14 de dezembro de 1962, ocorreu um avanço com a Mariner 2 da NASA, se tornando a primeira espaçonave a realizar uma passagem bem-sucedida por Vênus. Infelizmente, a sonda não tinha uma câmera para capturar imagens do nosso vizinho, mas ela carregava sensores modernos para a época, que forneceram informações cruciais sobre Vênus. As informações coletadas pela Mariner 2 desempenhariam um papel central no planejamento das próximas missões para o planeta nublado. Uma descoberta significativa veio dos radiômetros, que coletaram dados infravermelhos e de micro-ondas, revelando a presença de nuvens densas envolvendo Vênus e uma superfície extremamente quente. Os dados infravermelhos sugeriram que as temperaturas da superfície
variavam de 149 a 204 graus Celsius, confirmando a previsão de Carl Sagan e outros cientistas sobre o efeito estufa descontrolado no planeta. Além disso, a missão calculou uma pressão atmosférica em Vênus 20 vezes maior do que na Terra, enquanto os sensores de magnetômetro indicavam a ausência de um campo magnético substancial, expondo Vênus a um bombardeio constante de raios cósmicos. Apesar de hoje sabermos que essas condições do planeta ainda estavam subestimadas, afinal a temperatura e a pressão em Vênus são bem maiores que isso, todos esses dados coletados pela Mariner 2 já confirmavam que Vênus era completamente inóspito para a vida como a conhecemos. As missões Mariner serviram como os passos iniciais para a compreensão de Vênus, mas esse era apenas o começo. Após a Mariner, a década de 70 viu o avanço das missões Pioneer, principalmente as missões Pioneer Venus 1 e 2, que expandiram significativamente nossa compreensão de Vênus, destacando ainda mais suas características únicas. Em particular, a Pioneer Venus 1 possuía um radar para mapear a superfície do planeta, fornecendo aos cientistas um mapa topográfico da maior parte do terreno venusiano. Os dados combinados revelaram que Vênus possui uma superfície quase totalmente lisa, diferente da Terra, da Lua ou Marte, por exemplo. Mas, apesar da superfície do planeta ser lisa, existem poucos pontos que fogem a essa regra, já que o mesmo mapa também mostrava que Vênus abriga uma montanha que ultrapassa a altura do Monte Everest e um abismo que é ainda mais profundo do que o Grand Canyon. As câmeras a bordo da sonda também capturaram vislumbres de descargas elétricas quase contínuas dentro da atmosfera. Ou seja, Vênus possui tempestades de raios. Enquanto isso, as observações ultravioleta do orbitador revelaram incríveis formações de nuvens que enfeitavam o céu venusiano. Esses insights foram fundamentais para expandir nosso conhecimento sobre a composição e topografia de Vênus, oferecendo um retrato mais intrincado deste planeta enigmático. A missão Pioneer Venus Multiprobe, ou Pioneer Venus 2, lançou 4 pequenas sondas na atmosfera de Vênus em 9 de dezembro de 1978. Todas as 4 sondas transmitiram dados durante sua descida, obviamente duraram pouco tempo no ambiente hostil de Vênus, mas incrivelmente, uma das sondas conseguiu o feito de sobreviver ao pouso e enviar dados da superfície do planeta por mais de 1 hora. A Pioneer Venus 1 continuou transmitindo informações até 8 de outubro de 1992, quando eventualmente queimou na atmosfera venusiana. Isso marcou o fim de uma notável missão de 14 anos, inicialmente planejada para apenas 8 meses. Além das missões Mariner e Pioneer, outra série notável de sondas contribuiu significativamente para nossa compreensão de Vênus, as missões Venera da União Soviética. Nessa época, a União Soviética amargava 11 missões a Vênus mal-sucedidas, até finalmente ter seu primeiro sucesso em 1967 com a Venera 4. Ao todo, foram lançadas pelos soviéticos 28 espaçonaves entre 61 e 83. Dessas, 13 entraram na atmosfera venusiana e 8 pousaram com sucesso na superfície, o que as fizeram quebrar muitos recordes na exploração planetária, incluindo o de primeiro pouso bem-sucedido na superfície de outro planeta. Apesar das falhas com as Venera 1 e 2 nos anos 60, os lançamentos que viriam depois fizeram história. Venera 4, 5 e 6 conduziram investigações atmosféricas minuciosas, enquanto o Venera 7 alcançou um feito notável ao se tornar a primeira espaçonave a pousar em outro planeta e transmitir dados de volta à Terra. Além disso, a Venera 7 forneceu a primeira medição direta da temperatura da superfície venusiana. Mas, como você deve imaginar, isso não foi nada fácil. O módulo de pouso da Venera 7 foi minuciosamente projetado para resistir a pressões imensas de até 18 megapascal,
ou 2.600 psi, além de temperaturas escaldantes de até 580 graus Celsius. A sonda estava equipada com um pequeno equipamento para perfurar o solo e com um termômetro. A missão utilizou um sistema de paraquedas para facilitar a descida do módulo de pouso. Enquanto o paraquedas se abria a uma altura de 60 quilômetros, as medições revelavam que a atmosfera venusiana é composta por 97% de dióxido de carbono. No entanto, apenas 6 minutos após o paraquedas abrir, ele começou a apresentar problemas, levando à descida descontrolada do módulo de pouso. Consequentemente, a sonda impactou a superfície venusiana a uma velocidade de aproximadamente 16,5 metros por segundo. Apesar do pouso forçado, o termômetro conseguiu medir a temperatura do solo e transmitiu dados valiosos de volta para a Terra. As medições indicaram uma temperatura de superfície surpreendente de cerca de 475 graus Celsius, confirmando as estimativas anteriores de temperatura por estudos infravermelhos. Apesar do contratempo com o paraquedas, a sonda continuou a se comunicar com a Terra por 53 minutos, com cerca de 20 minutos dessa duração diretamente da superfície de Vênus. Esse feito marcou significativamente a exploração espacial e forneceu dados sem precedentes sobre as condições da superfície de outro planeta. Mas isso não seria nada comparado com as sondas seguintes. As missões Venera não apenas desempenharam um papel fundamental ao coletar dados na superfície de Vênus, mas também foram as primeiras missões a retornar imagens da superfície de um planeta que não fosse a Terra. Em 1975, a Venera 9 forneceu o primeiro vislumbre da superfície venusiana. Como você deve imaginar isso, foi um feito incrível, pois essa era a primeira vez que víamos a superfície de outro planeta no sistema solar. Embora a espaçonave estivesse bem equipada com 2 lentes para capturar uma visão panorâmica de 360 graus do planeta, uma das tampas falhou ao ser ejetada, nos deixando com esta visão panorâmica de 180 graus da superfície do planeta. O objeto branco que você vê na parte inferior desta imagem é parte do próprio módulo de pouso. Aqui é possível observar um ambiente coberto de rochas, com metade delas parcialmente enterradas no solo, em meio ao horizonte misterioso que é possível ver no canto superior direito. Seguindo os passos da Venera 9, a Venera 10 também alcançou o planeta nublado no mesmo ano, mas, novamente, apenas uma das lentes se abriu, proporcionando outra visão panorâmica de 180 graus da superfície venusiana. No entanto, em vez de observar pequenas rochas como sua irmã, a Venera 10 capturou imagens de blocos de rocha parecidas com áreas vulcânicas encontradas na Terra. 3 anos depois, as Venera 11 e 12 tinham como um de seus objetivos capturar as primeiras imagens coloridas do planeta. Infelizmente, para ambas as sondas, as tampas das lentes falharam em se separar, o que as tornou incapazes de capturar qualquer imagem. Isso motivou as equipes das missões a desenvolver uma estratégia alternativa e modificar o mecanismo que ejetava a tampa das lentes, resultando nas missões Venera 13 e 14, lançadas em 1981. As primeiras espaçonaves a obter imagens coloridas de Vênus com sucesso. Após o pouso da Venera 13 em 1º de março de 1982, a tampa da lente foi ejetada com sucesso, permitindo que as câmeras capturassem a paisagem venusiana com detalhes incríveis por 127 minutos. Na imagem, é possível ver uma paisagem incrível e misteriosa, apresentando rochas planas e escuras com uma espécie de material granulado preenchendo as lacunas. Apenas 4 dias depois, a Venera 14 também alcançou a superfície, porém aterrissou em uma localização diferente, onde o terreno parecia ainda mais fraturado em comparação com o que foi visto pela Venera 13, e com muito pouco do material granulado visível. O céu amarelado acima e a superfície altamente fraturada
enfatizaram a natureza desafiadora e tóxica do planeta. As missões Venera são principalmente reconhecidas por suas medições de temperatura e imagens, mas poucas pessoas sabem que as Venera 13 e 14 foram as primeiras espaçonaves a tentar demonstrar como seria literalmente estar em Vênus. Claro, sem a parte de ser assado ou esmagado. Isso porque, já que além das câmeras, ambas as espaçonaves foram equipadas com microfones para gravar os sons de Vênus. E esse é o som do nosso planeta vizinho. Os únicos sons reconhecíveis neste áudio da Venera 14 são apenas ruídos mecânicos que a espaçonave fez durante a perfuração e alguns indícios do vento venusiano ecoando ao fundo. Análises adicionais revelaram que a velocidade do vento é de cerca de 0,5 metros por segundo, o que significa que, diferente da atmosfera, a superfície de Vênus é surpreendentemente calma. Após as missões Venera, todos os olhos estavam voltados para a missão Magellan, lançada em 4 de maio de 1989. A sonda estava equipada com vários instrumentos, incluindo um radar de alta tecnologia. A Magellan estava pronta para continuar de onde a Venera parou. Isso não era apenas mais uma missão, mas o próximo capítulo em um enredo cósmico sobre a compreensão de Vênus. A Magellan empregou técnicas de mapeamento por radar para gerar imagens de alta resolução da superfície de Vênus, possibilitando que os cientistas criassem modelos 3D extremamente realistas e assertivos da superfície de Vênus, revelando o planeta de uma maneira nunca antes vista. A sonda não apenas capturou vastas planícies vulcânicas, crateras de impacto e evidências de atividade tectônica passada, mas também forneceu imagens impressionantes de algumas características significativas de Vênus. Uma dessas imagens, capturada em novembro de 1990, durante a órbita inicial da Magellan ao redor de Vênus, revelou uma região nomeada de Afrodite Terra, uma das maiores regiões montanhosas em Vênus, que se estende por uma porção significativa do hemisfério norte do planeta. No centro da imagem, à direita, é possível ver uma área brilhante e fluida que se estende para o oeste do que aparenta ser uma fratura. Após várias análises, os pesquisadores concluíram que um terremoto pode ter produzido essa estrutura. Portanto, essa imagem da Magellan foi a primeira evidência de atividade tectônica ocorrendo em outro planeta do Sistema Solar. Além disso, o radar da Magellan revelou o Maxwell Montes, o ponto mais alto na superfície do planeta, localizado próximo ao Equador e se elevando cerca de 11 quilômetros acima da superfície venusiana. Isso é maior que o Monte Everest. Por falar em altura, o Mount Mons é o vulcão mais alto do planeta, caracterizado por seu amplo cume plano e lados suavemente inclinados, o tornando um dos maiores vulcões do Sistema Solar. Avançando para os anos 2000, uma missão significativa para Vênus foi lançada em 2005, conhecida como Venus Express. Essa foi a primeira missão europeia a estudar nosso planeta vizinho. A Venus Express consistia em um orbitador que estudou a atmosfera, nuvens e fenômenos vulcânicos de Vênus, além de confirmar a presença de raios, um fenômeno observado vagamente por missões anteriores. No entanto, o que diferenciou a Venus Express foi sua investigação focada no curioso vórtice polar do planeta. A história começa com a descoberta de um gigantesco furacão com 2 olhos, localizado no polo norte de Vênus, pela sonda Pioneer Venus 1 em 1979. Essa descoberta levou os astrônomos a teorizarem um vórtice semelhante no polo sul de Vênus. Portanto, quando a Venus Express detectou uma estrutura de vórtice duplo no Polo Sul em abril de 2006, foi basicamente uma confirmação das previsões feitas anteriormente. No entanto,
ainda havia uma surpresa. Na verdade, eles mudaram de posição e forma e eventualmente desapareceu em 2009. Essa revelação despedaçou a noção de que esses vórtices eram estáveis em Vênus. Ao invés disso, eles se revelaram apenas um dos muitos padrões atmosféricos do planeta. Os dados também destacaram uma grande diferença na forma como a atmosfera se comporta nos polos de Vênus em comparação com o resto do planeta. Explorar Vênus apresenta muitos desafios. A temperatura e a pressão extremamente alta na superfície do planeta são potentes o suficiente para esmagar a maioria das sondas que tentam entrar. Além disso, as propriedades corrosivas da atmosfera de Vênus apresentam inúmeros desafios para o escudo, componentes eletrônicos e instrumentos das espaçonaves. A eficácia dos painéis solares, uma fonte comum de energia, diminui por lá devido à sua atmosfera espessa. Consequentemente, conduzir investigações científicas avançadas em Vênus requer materiais especializados e soluções de engenharia. Claro, é difícil, mas não impossível, e é por isso que Vênus receberá novos visitantes nos próximos anos, e o melhor, de várias agências espaciais diferentes. Em junho de 2021, a NASA revelou planos para lançar 2 missões para Vênus até 2030. Uma dessas missões, da 20 Plus, será composta por uma sonda atmosférica, enquanto a outra, Veritas, será um orbitador. Veritas pretende empregar tecnologia de radar para criar um mapa completo em 3D da superfície de Vênus, desvendando a história geológica, tectônica e a atividade vulcânica do planeta. Enquanto isso, da 20 Plus visa enviar uma sonda através da atmosfera de Vênus, estudando meticulosamente sua composição e dinâmica. Esta missão promete desvendar os segredos sobre a evolução de Vênus, incluindo a presença potencial de oceanos em seu passado. Essa nova remessa de missões espaciais em Vênus inclui a Envision da Agência Espacial Europeia, que será lançada no início da década de 2030. Já a missão inaugural da Índia para Vênus, Shukrayaan, será lançada entre 2028 e 2031, e a missão Venera-D da Rússia, esperada para ser lançada até novembro de 2031. Essas missões futuras representam um interesse renovado em estudar Vênus e entender melhor sua geologia, atmosfera e habitabilidade. As missões também mostrarão como um planeta semelhante à Terra se tornou um mundo tão hostil. Certamente muitos dos mistérios que ainda existem no planeta nublado serão revelados. À medida que descobrimos mais sobre Vênus, é evidente que nosso fascínio por este planeta só cresceu ao longo das décadas. Desde as primeiras missões que enfrentaram desafios técnicos inimagináveis, até os avanços recentes que nos forneceram insights surpreendentes, cada etapa dessa jornada expandiu nosso entendimento sobre esse mundo misterioso e hostil. Enquanto nos preparamos para as próximas missões que prometem desvendar novos segredos de Vênus, refletimos sobre o que já aprendemos, sua superfície vulcânica, sua atmosfera densa e corrosiva, seus fenômenos climáticos intrigantes e sua história geológica complexa. Cada missão, cada imagem, cada dado coletado nos aproximou mais de compreender como um planeta tão semelhante à Terra se transformou em um ambiente tão extremo. O vento sopra suavemente enquanto a paisagem abaixo se revela em detalhes cada vez mais nítidos. Ilhas isoladas se espalham pelo terreno, cercadas por arquipélagos e penínsulas que serpenteiam a partir de uma linha costeira irregular. À primeira vista, essa cena poderia muito bem lembrar algumas regiões aqui da Terra, talvez até do Brasil. Mas estamos a bilhões de quilômetros de casa.
A sonda Huygens acaba de romper a densa atmosfera de Titã, a maior lua de Saturno. As baías e enseadas que surgem no horizonte não são preenchidas por água, mas por vastos lagos alienígenas de etano e metano líquidos. Em 14 de janeiro de 2005, ao tocar a superfície de Titã, a Huygens entrou para a história como a sonda mais distante já pousada pelo ser humano. Até hoje, esse feito segue único. Foi a única vez que pousamos em um mundo do sistema solar exterior. Mas quanto tempo a Huygens resistiu nesse ambiente? O que ela viu e descobriu nesse breve momento em solo alienígena? E como ela está agora, depois de 2 décadas nesse mundo tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente do nosso? Titã desafia os limites entre Lua e planeta. Para começar, o nome não é à toa. Existem apenas 2 satélites naturais no sistema solar maior que o planeta Mercúrio, e Titã é um deles. Além disso, essa também é a única entre quase 300 luas conhecidas, com uma atmosfera densa. A pressão atmosférica em Titã é 1,5 vezes maior que a da Terra, e isso é incrível. O único motivo pelo qual não o chamamos de planeta é o fato de orbitar Saturno. Essas características fascinantes tornam Titã talvez o lugar mais parecido com a Terra em todo o sistema solar, com uma diferença essencial: a temperatura. Em média, faz menos 180 graus Celsius por lá. Com esse frio todo, o gelo de água age como rocha, e o metano ocupa o lugar da água líquida. Ainda assim, como vimos, a paisagem é estranhamente familiar. 15 de outubro de 1997, esse foi um dos dias mais marcantes na história da exploração espacial. Isso porque a sonda Cassini estava prestes a ser lançada. Essa sonda revolucionou completamente a nossa compreensão sobre Saturno e seu sistema de luas e anéis, nos possibilitando fazer descobertas que antes eram inimagináveis. E é claro que os astrônomos não iriam perder a oportunidade de estudar de perto uma das luas mais incríveis e fascinantes do sistema solar. Mas Titã merecia algo a mais. Ele não seria apenas fotografado de longe pela Cassini. Ele teria sua própria sonda. Nascia aí então a sonda atmosférica Huygens. Construída pela Agência Espacial Europeia, ela foi lançada de carona a bordo da missão Cassini da NASA, que partiu da Terra rumo a uma viagem de 7 anos até o planeta dos Anéis. Durante a jornada, Huygens foi colocada em hibernação, sendo acordada apenas 2 vezes por ano para uma checagem de sistemas. Ela iniciaria sua missão 6 meses após a chegada da Cassini a Saturno. Dada a diversidade geológica de Titã, não havia como saber em que tipo de terreno a sonda aterrissaria. Poderia acabar encalhada numa montanha ou até boiando em um lago gelado de metano. Essa incerteza obrigou os engenheiros a prepará-la para todas as possibilidades. Com cerca de 2,7 metros de diâmetro e pesando aproximadamente 318 quilos, a Huygens foi construída como um molusco espacial. Uma carapaça rígida protegia seu interior delicado do calor intenso durante a descida. Ela era composta por 2 partes: o módulo de entrada e o módulo de descida. O módulo de entrada levava o sistema de controle após a separação da Cassini e um escudo térmico que funcionava como freio e proteção. Já o módulo de descida continha os instrumentos científicos e 3 paraquedas, liberados em sequência para controlar a queda até o solo de Titã. No fim, o pouso foi surpreendentemente tranquilo. O paraquedas se abriu sem problemas e a Huygens desceu à superfície a aproximadamente 5 metros por segundo, a mesma velocidade de uma bola sendo solta da altura da cintura aqui na Terra. A descida inteira durou cerca de 2 horas e meia. Ao tocar o solo, ela cavou uma pequena cratera de 12 centímetros, quicou e deslizou de 30 a 40 centímetros sobre o chão gelado antes de parar completamente, sã e salva. Agora em segurança, a sonda começou a observar seu novo lar. Ventos ao nível do solo, com alguns metros por segundo, sopravam ao seu redor.
Ela também capturou rapidamente uma fotografia que se tornaria icônica, uma panorâmica de um estranho mundo distante, ao mesmo tempo alienígena e familiar. Os dois objetos semelhantes a pedras, logo abaixo do centro da imagem, medem cerca de 15 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. No entanto, não são rochas, mas sim blocos sujos de gelo de água. Há indícios de que esses fragmentos de rochas foram suavizados, talvez pela ação de um líquido em movimento, algo semelhante àquelas pedras redondas que vemos em rios e lagos aqui na Terra. Em outras palavras, a Huygens pousou no que parece ser o leito seco de um antigo rio, um rio que antes carregava metano líquido, o mesmo que ainda hoje chove da atmosfera densa de Titã. Todos os dados da Huygens precisaram ser coletados às pressas. Ela só tinha 3 horas de bateria, e como Titã é escuro demais, energia solar estava fora de questão. Inicialmente, os controladores estimavam que a maior parte da energia seria usada durante a descida. Por isso, planejavam apenas meia hora de observações em solo. No fim, a Huygens resistiu por incríveis 72 minutos. Esses dados foram enviados para a Cassini, que orbitava acima, e então retransmitidos para a Terra, onde os astrônomos mal podiam esperar para começar as análises. Bom, que esse feito da engenharia humana nos revelou Titã como nunca antes você já percebeu. Mas como será que a sonda se encontra hoje, 20 anos após aterrissar em Titã? É difícil dizer com certeza em que estado a Huygens se encontra hoje, 2 décadas após o pouso. Existe a possibilidade de que ela esteja enterrada em sedimentos, ou até mesmo tenha sido levada por uma enchente repentina. Isso mesmo, lá também tem enchente. Isso acontece porque a fraca energia solar em Titã faz com que qualquer líquido demore muito para evaporar da superfície da Lua, cerca de 1 centímetro por ano, em comparação com 1 metro na Terra. No entanto, a atmosfera espessa de Titã é capaz de armazenar centenas de vezes mais líquido do que a atmosfera terrestre. Ou seja, as nuvens de chuva em Titã demoram a se formar, mas quando descarregam, liberam uma quantidade gigantesca de líquido. Isso provavelmente leva a chuvas raras, porém extremamente intensas, com enchentes repentinas. Esses eventos podem ocorrer com intervalos de décadas ou até séculos. Então, se a Huygens ainda não passou por um desses episódios, é bem provável que seu leito de rio venha a ser inundado no futuro. Apesar das condições extremas de Titã, a sonda ainda deve estar inteira hoje. Sua estrutura de alumínio resistente e durável provavelmente segue intacta. No entanto, os componentes internos, eletrônicos, isolantes e paraquedas, já devem ter se deteriorado, ficando rígidos e quebradiços, com o frio extremo que a consome lentamente. De qualquer forma, vista de fora, a sonda provavelmente deve estar desgastada, mas com uma aparência ótima, ao contrário da coitada da Venera, que enfrentou o ambiente bem mais extremo de Vênus. Hoje, a Huygens é uma relíquia congelada e desgastada, se tornando parte da paisagem à sua volta. Se ainda não aconteceu, ela provavelmente acabará envolta em lama de hidrocarbonetos, parcialmente preservada, mas aprisionada para sempre em Titã. O sucesso da missão Huygens despertou o apetite dos astrônomos, e há um crescente entusiasmo por um retorno à Lua. A NASA, por exemplo, planeja lançar a missão Dragonfly em 2028, com chegada prevista para 2034. Esse é um drone robótico, parecido com um helicóptero, e se sua aterrissagem for bem-sucedida, marcará o primeiro voo motorizado em uma lua. Ele poderá decolar e pousar várias vezes, expandindo o que o drone Ingenuity fez em Marte, permitindo explorar múltiplos locais, algo que a Huygens não pôde fazer. Uma parte importante da missão Dragonfly será a astrobiologia. Se Titã é mesmo o lugar mais parecido com a Terra no sistema solar, quão semelhante é sua química? Ele possui os blocos biológicos necessários para a vida e já teve as condições certas para juntá-los? A missão pode até nos ensinar mais sobre nós mesmos. Isso porque Titã pode se revelar uma cápsula do tempo,
uma janela para o que nosso planeta pode ter sido há bilhões de anos atrás. Quando a sonda Huygens tocou o solo gelado de Titã em 14 de janeiro de 2005, a humanidade alcançou um feito sem precedentes. Pela primeira vez, pousamos em um corpo celeste do sistema solar exterior. Levando o nome do astrônomo Christian Huygens, o descobridor de Titã, a sonda fez uma incrível parceria com a Cassini, que revolucionou nosso entendimento sobre Saturno e suas luas. Mas o verdadeiro impacto da Huygens vai muito além do marco histórico. Durante sua descida de 2 horas e meia, a Huygens coletou dados preciosos sobre a atmosfera, registrando mudanças de temperatura, pressão, composição química e até mesmo ventos. Ela revelou que Titã possui uma atmosfera rica em nitrogênio e metano, algo extremamente raro entre as luas do sistema solar. Apesar de ter funcionado por apenas 72 minutos após o pouso, limitada por sua bateria e sem painéis solares, a Huygens enviou uma avalanche de informações científicas que continuam sendo estudadas até hoje. Seus dados foram fundamentais para entender o ciclo do metano em Titã, os padrões meteorológicos, a geologia local e, o mais fascinante, sua potencial habitabilidade. A sonda Huygens pode estar hoje congelada e esquecida na superfície de Titã, mas sua contribuição para a ciência permanece viva, inspirando futuras missões, como a Dragonfly, que promete voltar a essa lua em busca de ainda mais respostas. Imagina só, um mundo do tamanho da nossa Lua, mas que esconde um oceano profundo. Um oceano que contém o dobro da água de todos os oceanos da Terra juntos. E mais, esse lugar pode muito bem ser onde encontraremos vida alienígena. Parece ficção científica, eu sei, mas estamos falando de Europa, uma das luas mais intrigantes e misteriosas de Júpiter. Sob uma camada de gelo brilhante e marcada por cicatrizes, a superfície de Europa é um mosaico de características estranhas e fascinantes, sugerindo uma coisa: abaixo dessa crosta congelada pode haver um oceano imenso, diferente de tudo o que já vimos. Ainda vamos ter que esperar cerca de 6 anos até que as sondas JUICE da ESA e Europa Clipper da NASA cheguem a Júpiter para investigar se esse oceano secreto realmente existe. Mas, graças a missões passadas, já temos uma coleção de imagens espetaculares que sugerem essa possibilidade incrível. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em Europa, um dos mundos mais enigmáticos do Sistema Solar e o local mais promissor para a existência de vida fora da Terra. Europa é uma das 95 luas conhecidas que orbitam Júpiter, mas é, para mim, a mais fascinante de todas. Ao longo dos anos, 6 espaçonaves visitaram Europa, capturando imagens impressionantes de sua superfície única. E enquanto a sonda Juno, que está atualmente orbitando Júpiter, ocasionalmente dá uma ou outra espiada em Europa, a maior parte do que sabemos vem das observações da sonda Galileu da NASA. Essa sonda estudou o sistema joviano por quase 8 anos, antes de mergulhar na atmosfera de Júpiter em setembro de 2003. Mas, antes de seu grande finale, capturou uma abundância de imagens impressionantes, nos dando uma visão íntima desse mundo congelado. Embora a Europa seja coberta por características estranhas e maravilhosas, você pode se surpreender ao saber que ela é, na verdade, o corpo mais liso do Sistema Solar. Não há montanhas irregulares e altas aqui, e as crateras são raras. As formações mais altas são picos isolados que mal chegam a 500 metros. Essa suavidade impressionante indica que a superfície de Europa é relativamente jovem, provavelmente com dezenas de milhões de anos, e não bilhões.
como a de algumas das suas luas vizinhas. De alguma forma, o gelo está sendo renovado e alisado, e a razão disso ainda é um mistério. Mas provavelmente está relacionado a algo que se esconde sob a superfície de Europa. Nesta imagem incrível capturada pela Galileu, os picos mais altos de Europa aparecem no canto superior direito. Você também verá longas linhas retas cortando a paisagem gelada ao redor deles. Ao ampliar, é possível notar que essas formações se estendem por centenas de quilômetros, criando um padrão hipnotizante. Essas rachaduras se formam pelo movimento e tensão da camada de gelo de Europa, criando fendas que podem chegar a mais de 200 metros de profundidade. As forças que deformam essa camada de gelo são impulsionadas pela imensa gravidade de Júpiter, além das interações gravitacionais com suas luas vizinhas, Io e Ganimedes, que puxam Europa enquanto orbitam. Todas essas forças gravitacionais imensas criam em Europa um efeito sanfona, esticando e contraindo a Lua, o que causa uma flexão de maré, parecida com a que a Lua exerce nas marés da Terra, mas em uma escala bem maior. Embora a poderosa gravidade de Júpiter desempenhe um papel fundamental na formação dessas fraturas, há outro lado nessa história. Cientistas descobriram que algumas das maiores rachaduras de Europa não correspondiam aos padrões de fraturas esperados somente pela flexão de maré. Eles perceberam que os padrões fazem mais sentido se a superfície de Europa puder se mover de forma independente do seu interior, como aconteceria se uma camada líquida existisse entre a crosta e o manto rochoso da Lua. Isso sugere que Europa pode experimentar uma espécie de atividade tectônica, mas ao invés de rochas como na Terra, seria com placas de gelo. Quando partes da superfície de Europa se movem e deslizam umas sobre as outras, elas racham, formando novas fraturas. Se você estivesse na superfície de Europa, provavelmente sentiria todos esses tremores abaixo dos seus pés. Será que existe algum casaco que suporte os 200 graus negativos da Lua? Outra característica incomum em Europa são as rachaduras em formato de arco. Essas fraturas curvas e elegantes são mais uma prova das enormes forças de maré em ação, pois se formam quando o gelo de Europa responde à atração gravitacional caótica em sua órbita, criando arcos em vez de linhas retas. À medida que Europa é puxada ao redor de Júpiter, as bordas de suas rachaduras, sejam retas ou curvas, desenvolvem paredes duplas de gelo. Essas paredes de gelo se formam conforme as rachaduras se alargam e voltam a congelar com o tempo. Essas faixas avermelhadas que tingem a superfície de Europa não só aumentam sua beleza, mas também podem dar pistas sobre o tipo de oceano que existe abaixo dela. As áreas mais escuras indicam que minerais e sais emergiram do oceano subterrâneo e reagiram com a radiação intensa de Júpiter, escurecendo e dando a eles uma tonalidade marrom avermelhada. Se isso estiver certo, o oceano escondido de Europa pode ser muito salgado. Tudo indica que essa grande quantidade de água está entre 10 a 25 quilômetros abaixo dessas fraturas, e as condições podem ser favoráveis para algum tipo de vida, já que estaria completamente isolada do caos acima da superfície. Em outras imagens detalhadas do terreno de Europa, encontramos indícios ainda mais intrigantes desse oceano oculto, em regiões conhecidas como terrenos caóticos. Uma área chamada Connemara Caos exibe seções de gelo com formato poligonal que estão inclinadas, rotacionadas ou deslocadas, formando um padrão todo embaralhado. Esses pedaços quebrados de gelo indicam que a água já pode ter fluído próximo à superfície, movendo os blocos como icebergs em um mar congelado. E guarda bem essa área, porque a gente vai falar dela de novo mais tarde. Espalhadas por toda a superfície de Europa, também há manchas escuras estranhas. Esta imagem da sonda Galileu revela várias delas, conhecidas como lenticulae, pequenas elevações em forma de domo com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que elas se formem quando o gelo mais quente das camadas inferiores sobe através do gelo mais frio acima. Estudos recentes sugerem que essas formações
podem estar sobre grandes lagos de água líquida, inteiramente encapsulados na crosta gelada da Lua, separados do oceano profundo abaixo. Isso nos faz pensar, será que esses lagos isolados poderiam ter as condições certas para sustentar ecossistemas independentes do restante da Lua gelada? Mas a descoberta mais empolgante sobre a Europa até agora são os enormes jatos de vapor de água que saem de sua superfície. Detectados pela primeira vez pelo telescópio Hubble em 2012, esses geysers expelem material a até 2 quilômetros de altura em direção ao espaço. O que torna essas plumas tão significativas é seu potencial para nos dar pistas sobre o oceano oculto, sem precisar perfurar o gelo espesso de Europa. Se uma sonda, como a Europa Clipper da NASA, conseguir voar através de uma dessas plumas, poderá analisar o material expelido em busca de sais, moléculas orgânicas ou até sinais microscópicos de vida, assim como a sonda Cassini fez em Encélado. Esse tipo de amostra direta nos ofereceria uma visão química sobre o que compõe o oceano oculto de Europa, nos dando, quem sabe, um passo mais perto de descobrir vida alienígena. Mas como vimos, infelizmente teremos que esperar 6 anos ou mais para que as sondas cheguem na órbita de Júpiter e finalmente tirem amostras da Lua joviana. Mas por enquanto, conseguimos utilizar uma ferramenta bem interessante para nos dar pistas do que pode estar ocorrendo abaixo da superfície de Europa. O telescópio espacial James Webb. Como você deve imaginar, estudar um objeto tão pequeno e distante é extremamente difícil, mas o James Webb não é o telescópio mais caro da história à toa. Ele conta com diversos equipamentos de última geração, e para estudar a Europa, ele utilizou 2 instrumentos-chave, a NIRCam e a NIRSpec. A NIRSpec, como o nome sugere, é o espectrógrafo de infravermelho próximo, que opera em uma faixa de comprimento de onda de 0,6 a 5 microns. O espectrógrafo dispersa a luz de um objeto em um espectro, e a análise pode nos informar sobre suas propriedades físicas, incluindo temperatura, massa e composição química. Já a NIRCam é a câmera principal do James Webb, especializada em capturar imagens de alta resolução na faixa do infravermelho próximo. Esse instrumento consiste em 2 módulos, um para imagens de campo amplo e outro chamado de coronógrafo, um equipamento projetado para suprimir a luz brilhante emitida por estrelas ou planetas, revelando objetos mais fracos ao seu redor. Astrônomos usaram inicialmente a NIRCam para bloquear o brilho de Júpiter e observar a Lua. Esta observação ocorreu em 9 de janeiro de 2023, durante a maior aproximação entre Europa e Terra. A análise dos dados revelou algo incrível: a presença de dióxido de carbono em uma área específica da superfície gelada de Europa. Você se lembra da área caótica da Lua? Pois é, lá mesmo. Mas por que raios a detecção de dióxido de carbono em Europa é tão importante? Bem, o dióxido de carbono é um gás composto por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, sendo uma das moléculas mais significativas no universo. Esse composto químico desempenha um papel crucial na vida, participando de processos como fotossíntese, respiração e até no metabolismo, além de atuar como um dos mais eficazes gases de efeito estufa, retendo calor e influenciando o clima de um planeta. Com todas essas descobertas, só faltava descobrir de onde esse dióxido de carbono vinha. E essa foi justamente a primeira coisa que os astrônomos fizeram. Será que ele vinha do espaço exterior ou realmente estava emanando de dentro de Europa? Se viesse de fora da Lua, teria sido uniforme em toda parte. No entanto, neste caso, estava localizado em uma área específica, o que é muito interessante, pois indica que algo está acontecendo embaixo desse local. A pergunta agora é: como o dióxido de carbono chegou à superfície de Europa? E por que ele está confinado a uma única região? Bem, ele pode ter chegado à superfície por vários mecanismos. Pode ter sido dissolvido na água do oceano e, posteriormente, liberado como gás ou gelo, devido a mudanças na pressão ou temperatura. Outra hipótese, essa bem mais interessante, é a de que ele poderia ter sido produzido por meio de reações químicas
ou processos biológicos no oceano, e depois transportado para a superfície por correntes oceânicas ou geysers. O curioso é que, como vimos, ele foi detectado justamente em uma área onde a água parece ter fluído próximo à superfície. Seria coincidência uma substância que pode ser gerada por processos biológicos ser detectada justamente nessa área? De duas uma. Ou isso não passa do resultado de processos naturais que ocorrem no planeta, ou estamos muito perto de descobrir vida microbiana fora da Terra. Enquanto admiramos essas imagens incríveis de Europa, nos encontramos na beira de uma nova e emocionante era da exploração espacial. Essas imagens impressionantes revelaram a superfície de Europa em detalhes sem precedentes, e elas são só o começo. Na próxima década, veremos um olhar ainda mais detalhado dessa lua fascinante, graças às missões Europa Clipper da NASA e JUICE da Agência Espacial Europeia. Equipadas com instrumentos de última geração, essas missões vão nos oferecer perspectivas frescas, dando aos cientistas e a nós a chance de contemplar a beleza gelada de Europa de maneiras que hoje só podemos imaginar. E quem sabe, talvez, uma delas seja a responsável por fazer uma das maiores descobertas da história. Depois de atravessarmos mundos extremos, mergulharmos em atmosferas tóxicas, pousarmos em luas distantes e explorarmos oceanos escondidos sob o gelo, uma coisa fica clara: o sistema solar é muito mais vivo e diverso do que imaginávamos. As imagens reais que vimos aqui não são apenas belas, elas são provas. Provas de que conseguimos tocar, ainda que de longe, esses lugares tão distantes. Cada foto tirada por uma sonda é como um pedaço do desconhecido sendo revelado, uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa origem, da nossa curiosidade e, talvez, do nosso futuro entre as estrelas. E o mais incrível é que ainda estamos só no começo. Novas sondas estão a caminho, novos registros serão feitos, e os próximos capítulos dessa história já estão sendo escritos. Porque enquanto existirem perguntas no céu, vamos continuar enviando nossas máquinas para tentar respondê-las. Uma imagem de cada vez. Obrigado.